Vamos entender a profecia das 70 semanas de Daniel. Jesus fez a expiação pelos pecados do povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Abraão, Isaque, Jacó, etc. Um detalhe muito importante nestas profecias, que devemos levar em conta, é a expiação pelos pecados do povo de Jerusalém. Para se fazer expiação pelos pecados do povo de Jerusalém para cada ano de pecado do povo de Daniel, deve ser expiado por um dia. Ezequiel capítulo 4 versículos 4,5, 6 e 7. A primeira metade da última semana compreende o período do batismo de Jesus até a sua morte. Em dias este período de tempo tem um total de 1260 dias, ou metade de uma semana de 7 anos, considerando um ano de 360 dias. Como para se realizar a expiação pelos pecados do povo de Jerusalém deve-se expiar para cada ano de pecado do povo de Jerusalém, por um dia, o número de dias em que Jesus fez a expiação pelos pecados do povo de Jerusalém, no caso 1260 dias, são o equivalente ao pecados do povo de Jerusalém, em anos. Logo podemos concluir que os pecados do povo de Jerusalém foram de 1260 anos, fazendo a cronologia a partir do decreto de Ciro, de 536 a.C. com intervalo de tempo de 70 anos referente ao tempo do cativeiro chegaremos ao ano de 606 a.C., 536 mais 70 igual 606, início das 70 semanas e o cativeiro babilônico, com um intervalo de tempo de 1260 anos, referentes aos dias da expiação pelos pecados do povo de Daniel, referente período do batismo de Jesus à sua morte, chegaremos ao ano de 1866 a.C., 606 mais 1260 igual 1866 AC, chegaremos ao pacto com Abraão ou o sacrifício de Isaque. Jesus foi cortado na metade de uma semana de 1260 dias, do mesmo maneira como Jerusalém foi cortada na metade de uma semana de 1260 anos. Veja a cronologia abaixo. O testemunho de Jesus e o espírito das profecias. Logo podemos concluir que metade de uma semana tem um período de 1260 anos, referente à aliança com Abraão, e um 7 ou uma semana levando em conta o sacrifício de Jesus tem um total de 2520 anos. Com o fim da aliança cortada na metade de uma semana de 1260 anos, do mesmo modo como Jesus foi cortado na metade de uma semana de 1260 dias, começa o período das nações, ou de Babilônia Grande e de suas meretrizes. No caso as meretrizes são os que vieram depois da queda de Babilônia, os medos e os persas, os gregos e os romanos. Com o fim deste período de tempo e o começo dos tempos dos gentis, ou da outra metade da semana que foi cortada por Babilônia Grande e suas meretrizes. Os tempos ficam de seguinte forma: um tempo, 1260 anos ou metade de uma semana, 2 tempos ou o dobro de tempo, 2520 anos uma semana completa, e metade de um tempo, a outra metade da semana ou os 42 meses dos tempos dos gentis, que em dias são 1260 dias que levando em consideração o pacto por uma semana seria a outra metade da semana que foi cortada por Babilônia e suas meretrizes. Abreviando estes tempos temos 105 anos. Deus abençoe a todos, amém. Inscreva-se no canal para mais vídeos.